Irmãos, é impressionante, é algo de deixar cada um de nós aqui preocupados. Já se está falando ali pela Europa que está se vivendo ali um momento pós-cristianismo. E aqui no Brasil, nós estamos muito preocupados com o número de seitas, inclusive seitas que começaram de uma forma correta na palavra e agora, por conta das heresias, estão desviando o seu foco, estão fugindo completamente da palavra. Irmãos queridos, para que nós tenhamos um conhecimento do que Deus quer que nós façamos aqui, como igreja dele, nós precisamos examinar a sua palavra. Amém, irmãos? Por isso, o meu coração está por demais feliz, por conta da reação dos irmãos ao pegarem o presente diário e estarem lendo. E eu posso imaginar que alguém que está aqui, que ganhou o seu presente diário, nem chegou a abri-lo ainda. Se acontece assim com você, Deus está te lembrando que coisas preciosíssimas Ele tem para você ali, de tão bom que Ele está lembrando a você. Pegue o seu presente diário. Tem pessoas que estão me pedindo: pastor, eu quero dar para o meu vizinho, eu quero dar para o meu amigo, eu quero compartilhar, e eu fiquei tão animado que já falei com o pessoal da tesouraria, nós vamos comprar mais e vamos distribuir mais para as pessoas que estão querendo entregar, e outros membros da igreja que não receberam ainda. Tem alguém aqui que não recebeu ainda o presente diário? Então nós vamos providenciar. Ô João, vamos dar um para você dar de presente para o rapaz, tá bom? Ok? Então quem não recebeu ainda, por favor, aguardem, porque nós estamos providenciando. Irmãos, é de nos preocuparmos. Eu gosto de ficar olhando as outras denominações também, e o que está acontecendo no meio evangélico. Irmãos queridos, eu vou dizer uma coisa para os irmãos. Após eu assistir algumas pregações, alguns trechos de pregações de vários pastores que inclusive estão aí sendo evidenciados, estão sendo muito conhecidos e badalados no meio de comunicação, e nós estamos percebendo que há uma coisa assim terrível, um afastamento perigosíssimo da palavra de Deus, da pregação do Evangelho de Jesus. Irmãos queridos, isso é uma coisa que realmente me traz preocupação, porque na realidade, irmãos, o que ocorre conosco? Um dia, nós aceitamos Jesus como nosso suficiente Salvador, e a partir daí, nós passamos por uma classe de batismo, e depois disso, nós tivemos um curso, falamos a respeito das coisas iniciais na fé, e depois disso, existem alguns alunos que não frequentaram nunca mais escola bíblica dominical. E eu fico sinceramente muito preocupado, porque, irmãos, não é suficiente. Culto de quarta-feira e culto de domingo à noite não é suficiente. Eu tenho falado isso para os irmãos, para que os irmãos possam despertar no ano 2014, que possam vir à escola bíblica dominical, que possam, se não estão satisfeitos com a escola, conversem com o pastor, deem sugestão, apresentem-se com sugestão, mas, irmãos, precisamos fortalecer o nosso estudo da escola bíblica. O meu sonho é que ela não seja só dominical. Mas por que isto? Porque, irmãos, o conhecimento da palavra do Senhor, ele nos faz firmes e sóbrios. Amém, irmãos? Ele nos faz firmes e lúcidos. Irmãos, em tudo que nós fazemos na nossa vida, absolutamente em tudo, é necessário que nós tenhamos essas duas coisas. E não se engane, tudo que ocorre de luta, de provações, de questões que nós passamos aqui nesta vida, em primeira instância, tem o propósito de nos afastar
daquele que nos criou e que depois que nós havíamos nos perdido, ele nos mandou o seu Filho amado para nos salvar. E não é suficiente, meus amados irmãos, não é suficiente apenas recebermos a salvação que nós conseguimos em Jesus, e depois nós nos esquecemos da necessidade que temos de aprender mais da palavra do Senhor. Porque, queridos e amados irmãos, está escrito na carta aos Hebreus, capítulo de número 10, versículo 23 em diante: retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia só pela palavra de 2 ou 3 pessoas. De quanto maior castigo, cuidais vós, será julgado receber aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue da aliança com que foi santificado, e fizer agravo ao Espírito da graça. Porque bem conhecemos aquele que disse: minha é a vingança, e darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Irmãos, sabe o que tem causado muita a queda daqueles que se dizem cristãos? Que tem causado de forma terrível a queda, irmãos, exatamente o imaginar que não há possibilidade de que isso ocorra. Você pensar e eu pensar, nós pensarmos que não há possibilidade de que isso aconteça. Então, não, isso não vai acontecer comigo. De forma nenhuma. Eu estou pronto. Eu estou pronta. Já estou experimentada na fé. Isto é uma mera ilusão. Nós precisamos entender, meus amados irmãos, que muitas coisas se levantam diariamente. E o grande perigo, amados irmãos, é que as coisas não acontecem de uma só vez. É como diz a história, de pouquinho em pouquinho. Hoje acontece uma coisa com você e te dá uma balançada. E aí a tua firmeza é comprometida. Amanhã você escuta alguma coisa e te deixa um pouco embriagado. Você fica assim, mas será que é assim mesmo? Será que é assim a fé? Aí você vai caminhando, e aí a tua firmeza e a tua sobriedade e a tua lucidez na fé vai balançando, e um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e daqui a pouco vai te faltando o desejo de vir aos domingos pela manhã, depois vai te faltando o desejo de vir às quartas-feiras, depois você vai, para que ir todo domingo? E aí você vem só um domingo por cada quinzena, e daqui a pouco, devagarzinho, bem devagar, e você diz assim: olha, eu acho que eu já aprendi que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, e eu já sei dizer assim, amém, em nome de Jesus, eu já sei falar os evangeliqueis todos, amém, irmão, ou a paz do Senhor, eu já sei que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, eu já consigo até orar em casa sozinho, eu já até dirijo o culto sozinho, eu já sei me virar na fé, e eu já estou fortalecido, eu já estou fortalecida. Eu acho que acho que não tem nada que possa me abalar mais não, que
eu já sou quase um anjo. Tenho tanta sabedoria já aprendi tanta coisa. Irmãos, eu vou ler aqui quase uma crônica para você, bem breve, são poucas palavras, que diz assim, ó: toda vez que a emoção quer me afastar do Senhor, eu me dirijo à razão. Toda vez que a razão quer me afastar do Senhor, eu me dirijo à emoção. Toda vez que a razão e a emoção se juntando de uma forma sarcástica, fazendo um motim, resolvem se unirem com o mesmo ideal, que é de me afastar do Senhor, eu uso a fé, que é uma arma infalível. Amém, irmãos? Então, seja lá o que for, que vai tentar te afastar do teu Senhor. E tem um texto da palavra do Senhor que diz assim, se Deus é por nós, quem será contra? E nós falamos, se Deus é por nós, quem será contra nós? Chega e impostamos a voz. Eu quero te dizer nesta noite, se Deus é por nós, tem muita coisa entre os céus e a terra que é contra nós. E eu vou começar te falando pelos anjos decaídos. A terça parte dos anjos decaídos que foram lançados aqui para essa terra com Satanás, eles são contra você. Você está ouvindo isto? Eles são contra nós. Eles agem amando do seu líder contra nós, para que nós caiamos, para que nós não sejamos firmes, para que nós não sejamos constantes. Irmãos, e duas coisas importantes que nós precisamos falar nesta noite para você. Primeira coisa é a função de Jesus, e a segunda coisa é a função da igreja. Por que é que as pessoas têm saído tanto do convívio das igrejas? Você mesmo pode lembrar de alguém que você conhece, que não faz muito tempo estava aqui conosco, e que agora está em local nenhum, e você vai encontrar na rua, e você vai perguntar, você não vai voltar para a igreja? Tem um que vem aqui, de quando em vez, traz doação para a igreja. Eu falo, filho, quando que você volta para a igreja? E ele fala assim, pastor, uma hora eu volto. Ficou ligado à igreja, me considera, me respeita, mas não volta para Jesus. Isso não adianta muito. Irmãos, duas coisas. Está escrito, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 11, versículo 39. A função de Jesus é resgatar, tirar das trevas e trazer para a sua maravilhosa luz, chamar com autoridade. Você lembra com a autoridade que Jesus te chamou de onde você estava? Porque se ele não chama com autoridade, você nem eu teríamos vindo. Amém, meus irmãos? Ele chamou com autoridade. Então a função de Jesus é esta: resgatar, tirar das trevas, chamar com autoridade. Função da igreja: desatar, abrir caminho e deixar ir. O texto que eu falei para os irmãos diz assim: tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia, se referindo a Lázaro. Jesus, levantando os olhos, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está aqui em redor, para que creiam que tu me enviastes. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados ou atados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Nesse mesmo texto, Jesus fala um pouquinho antes: tirai a pedra. É função tua como igreja de Jesus
tirar os empecilhos para que pessoas possam chegar a Jesus. Amém, meus irmãos? É função nossa também desatar e deixar ir. E aí eu trago uma palavra muito particular para a igreja de Jesus aqui nesta noite, e é para nós refletirmos mesmo. Irmãos, função da igreja é tirar os empecilhos. E quando a pessoa chegar aqui neste ambiente, neste meio, ele chega ainda atado, com ataduras, com os lenços enrolados, que eles faziam este ritual de enrolar o defunto com lenços, e atava ele para ficar ali naquela posição, e colocava ali. Irmãos, simbolicamente falando, quando uma pessoa aceita Jesus, levantando a mão, dizendo: eu aceito esse Jesus maravilhoso, eu consigo ver, e você deve conseguir ver também pela fé, o Senhor Jesus resgatando aquela vida, chamando para fora e dizendo para a igreja de Jesus: tire as ataduras deste homem e desta mulher. Chega aqui dentro cheio de atadura ou não chega, irmãos? Chega cheio de ataduras. E aí eu volto a dizer, irmãos, vamos tomar cuidado, porque é novo na fé, chegou aqui cheio de ataduras. Cuidado com a forma que fala, cuidado como trata, cuidado como aborda, está cheio de ataduras. E aí, alguns irmãos, sem a sabedoria que deveria ter do Espírito Santo, aí fica dizendo assim: ó, está aqui atado, ó, cheio de ataduras. O que você está fazendo aqui dentro com essas ataduras? Tira essas ataduras. Como é que você chega aqui com essa roupa? Como é que você chega aqui com essa tatuagem? Como é que você chega aqui com esse piercing? Como é que você chega aqui com esse comportamento, com esse linguajar? Tira essas ataduras você mesma. A Bíblia diz que você, crente em Jesus, deve tirar as ataduras. Ele não pode tirar, ela não pode tirar. Irmãos, o Senhor Jesus deseja que você seja firme. Amém, irmãos? Você lembra de uma promessa? Ele fez promessa. Ele fez promessa. Irmãos queridos, se nós não estivermos ligados nas promessas que Deus nos fez, nós vamos nos abalar. Vamos nos abalar. Ainda no Mateus capítulo 6 diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma. Amém, irmãos? Porque o Senhor, Ele sabe daquilo que você precisa. Olha que coisa maravilhosa. Irmãos, para que nós estejamos firmes como igreja, nós precisamos conhecer as promessas do Senhor para estarmos firmes nele. Amém, irmãos? Ainda que esteja morto, viverá. Irmãos, a promessa de lucidez que o Senhor nos faz: não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Irmãos, precisamos ser firmes e precisamos ser lúcidos. Amém? Precisamos, para caminharmos aqui nesta terra. E nesta noite, ao ouvir esta mensagem, você percebeu que precisa mais da lucidez e da firmeza que só o Senhor pode dar. Você é fruto do que acontece aqui dentro. Eu gostaria que você, nesta noite, refletisse um pouco como é que você está recebendo as pessoas que chegam aqui. Porque a razão de muita gente estar aí fora do Evangelho é porque a igreja de Jesus, a começar por esta, ela não está cumprindo com o seu papel. É isso ou não é, igreja? É isto. É isto. Então não quero falar do vizinho do lado direito, esquerdo. Eu gostaria de falar com os irmãos. Eu imagino que pessoas aqui não precisam ouvir isto,
E que pena que eu gostaria que tivesse mais pessoas aqui para ouvirem isto, porque Deus vai mandar pessoas durante todo este ano, como fez no ano de 2013, mas nós precisamos, Ele já está preparando a igreja. Sabe por que eu estou falando isso, irmãos? Porque quando as pessoas entram aqui, entram atados. Jesus falou que voltaria, amém, é verdade. Irmãos queridos, e para encerrarmos, Marcos no capítulo 12, 30 e 31 diz assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo mandamento, semelhante a este, igualzinho a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Amém, meus irmãos? Vamos fazer isto. É engraçado, às vezes tem pessoas que não têm hábito de serem corrigidos, e quando alguém está ensinando alguma coisa para ele ou para ela, aí a pessoa fala assim: ah, mas você está dando bronca em mim? Se você tem essa reação, toda vez que você tem um momento de aprendizado, você precisa mudar essa reação, e eu também. Está dando bronca em mim? Não, isso é um momento de aprendizado. E eu dou graças a Deus por essa classe na quarta-feira, porque eu tenho certeza que esses irmãos que aqui estão, quando entrar alguém aqui em nosso meio, irmãos queridos, vão olhar e vão dizer assim: olha, para que nós estejamos firmes, eu preciso começar a receber esse irmão, eu preciso tratar melhor o meu irmão da direita e da esquerda, eu preciso orar mais por ele, eu preciso fazer deste ambiente um ambiente agradável. Amém, igreja? Então, se você quer ser firme e você quer ser lúcido na fé, você tem que conhecer a palavra de Deus, que é o que nós estamos fazendo aqui nesta noite. Então, amando a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a você mesmo, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos?